Aqui vou apresentar detalhadamente como funciona o preenchimento da planilha de gerenciamento de simulados. A planilha irá alimentar os gráficos automaticamente conforme seja preenchida, lhe mostrando o rendimento individual por cada matéria em um simulado e no final gerando um gráfico de progresso do seu rendimento baseado no resultado final do seu simulado. Vamos começar aqui com o preenchimento do simulado número 1. Nesse trecho você coloca a empresa, a fonte de onde você conseguiu, de onde você adquiriu o seu simulado. Então, coloca aqui empresa número 1, por exemplo. E aqui o número do seu simulado, uma data de referência, você pode colocar aqui primeiro simulado de dezembro, por exemplo. E seguir no seu preenchimento. A planilha pede para você preencher uma quantidade total de questões. Essa célula vai servir como referência para fazer uma contagem final de conferência para saber se você preencheu todas as questões da sua prova, baseada na quantidade que você preencher aqui. Geralmente os simulados estão sendo preenchidos com 70 questões. E aqui você coloca a data de realização do seu simulado. Vou fazer uma simulação como se fosse hoje, dia 20 de fevereiro de 2021. Meu primeiro simulado. E aqui começa o preenchimento. Então nós vamos pegar nosso simulado e ver qual é a primeira questão. A primeira questão ela se trata, digamos, de uma questão de PNA resistência. Você preenche aqui, automaticamente a planilha considera que existe uma questão de PNA resistência e aqui você preenche se você acertou ou errou a questão. Caso você preencha como certo, imediatamente a planilha atende que de uma questão você acertou uma, o gráfico mostra que seu rendimento está de 100% nessa matéria até o momento e que você não errou esta matéria. Se a segunda questão for novamente de PNA resistência, imediatamente o gráfico considera que existem duas questões postadas. Caso você deixe de preencher aqui com o errado, com certo ou errado, automaticamente ela irá considerar como errado. Ou você pode deixar em branco ou preencher errado para ficar alinhado com o seu gráfico. No momento que você preencher como certo, a planilha muda aqui e altera o rendimento por matéria. E assim por diante, você vai preenchendo cada questão. Naval Ship Handling, digamos que tem errado. Uma questão de Ship Handling for the Mariner, digamos que você tenha acertado. E assim por diante, o gráfico será alimentado. Conforme você vai preenchendo, a planilha irá alimentando tudo automaticamente. Vou pegar aqui um simulado já preenchido para acelerar o processo, simplesmente. Então, com esta linha de cadastro de questões, nós temos que de PNA resistência, por exemplo, caíram 5 questões. Dessas 5 questões, nós acertamos 3 questões. Aqui mostra o gráfico, um total de 5 questões para PNA resistência. Foram acertadas 3 questões, um rendimento de 60%. E assim por diante é a leitura de cada matéria. Conforme você vai preenchendo os seus simulados, simulado número 1, simulado número 2 e assim por diante, vamos preenchendo a assertividade por cada matéria, a quantidade total de questões do simulado e a data de referência. Então, digamos que no simulado número 2 já tenha sido um rendimento um pouco melhor, 2 dias depois do primeiro simulado. Notamos que aqui, com esse preenchimento, nós temos um percentual de 64% de assertividade. No simulado número 2, digamos que tenhamos acertado mais, o rendimento tenha melhorado por matéria. Automaticamente, ao preencher o total de questões, a data irá calcular um rendimento total deste simulado. O gráfico do resumo dos simulados irá gerar o seu rendimento total de progresso baseado no seu rendimento total dos simulados. A planilha possui alguns bloqueios, algumas travas, simplesmente por segurança, para que não haja uma desconfiguração da sua estrutura acidental. Então, por exemplo, na tentativa de mudar ou preencher
um nome de forma incorreta em alguma célula que esteja bloqueada, a planilha vai adicionar esta tela de bloqueio, dizendo que você não pode alterar, porque irá alterar a estrutura e pode torná-la com mau funcionamento. As células que podem ser editadas pelo usuário sem desbloquear são o nome da empresa, o nome do simulado, o total de questões e a data de referência, assim como o cadastro de cada questão, conforme seja o seu simulado, e a sua assertividade por cada matéria. Todas as matérias estão listadas, as matérias possíveis de cair no seu simulado estão listadas nessa referência. Deixei aqui uma célula escrito outra, caso tenha uma matéria específica ou uma descrição específica que você queira colocar. Então, por exemplo, você pode deixar aqui nesta célula, digamos, um resumo específico seu. Resumo número 1 de DTM, por exemplo. E aí, no momento de cadastro da questão, você pode dizer que a sua referência está neste resumo, por exemplo. É uma célula que você pode editar para se adequar à sua realidade, caso tenha uma matéria específica que não esteja listada aqui em cima. Dentre outras funções que a planilha possui, ela existe algumas células de alerta. Então, por exemplo, se em algum momento você cadastrou aqui 70 questões, porém o simulado possuía um pouquinho mais, digamos que possuíam 73 questões, a planilha irá entender que tem alguma coisa de errado e automaticamente irá pedir para você verificar o total de questões. Ela irá gerar todo o rendimento, então você tem que ter essa atenção. Se essa célula se acender, verifique por que deve se verificar o total de questões. Pode ter sido um mau preenchimento aqui, você pode ter colocado menos questões também. A célula, ao mesmo tempo, imediatamente irá mandar você verificar o total de questões. Você vem aqui e corrige para o total correto. Digamos que seja só 60 questões. Então você irá cadastrar aqui não mais 70, irá cadastrar apenas 60. A planilha vai compreender que está certo, pois tem 60 questões cadastradas, com 60 questões da quantidade total. A planilha vai entender que você preencheu tudo certo e não vai lhe alertar para fazer um tipo de correção. Caso você tenha interesse em desbloquear a planilha para fazer alguma alteração na sua estrutura, não tem problema, a planilha é sua. Você vem aqui em revisão e clica na célula desproteger planilha. A senha é 123456. Simplesmente aperte Enter e agora você tem acesso a mudar todos os nomes, mudar fórmulas, mudar estruturas, adicionar linhas ou colunas. Cuidado com alterações, caso haja alterações que não sejam bem programadas, a estrutura deixará de funcionar. Como dica, eu aconselho que a planilha enviada para o seu e-mail permaneça no seu e-mail, faça o download e deixe a planilha original no seu e-mail. Caso haja uma mudança acidental na sua estrutura, você baixa novamente do seu e-mail e você terá a planilha totalmente funcional.